Estamos no ar! De volta. Passou atenção, gente. Estamos no ar, estamos no ar, estamos no ar. Sejam muito bem-vindos ao Entre Quatro Paredes. Esse é o primeiro episódio desse projeto muito bacaninha, que eu espero que vocês gostem, que foi idealizado por esta pessoinha aqui. Eu me chamo Regis Rocha e estamos registrando o Entre Quatro Paredes, que a partir de agora vai fazer parte da nossa rotina e da rotina de vocês, assim espero. Então, eu fui convidado pela Fernanda e a gente vai bater um papo aqui com vocês. Ela vai conversar comigo, vai conversar com vocês, e a gente vai brincar aqui com essas imagens aqui, né? Nós estamos na nossa cama, no nosso quarto. A gente achou que seria muito simbólico gravar o primeiro Entre Quatro Paredes, entre as nossas quatro principais paredes da casa. Né? É o lugar mais íntimo de um casal, é um lugar que a gente procura blindar ao máximo, né? E hoje a gente resolveu escancarar, botar na internet. Nunca mostramos pra ninguém, mas hoje... E é isso, a Fernanda me chamou para fazer parte desse projeto, ela chegou com essa ideia, um belo dia, a gente conversando, aqui como a gente conversa muito, e aqui a gente conversa muito, né, vida? Sim, com certeza. E, bom, conta pra gente como é que a gente chegou até aqui neste momento. Para chegar até aqui, tem que voltar uns aninhos lá atrás, porque tudo chegou onde está hoje por causa de muita coisa que aconteceu e que eu passei. Sim. Né, que foi, acho que, muito importante, hoje em dia eu vejo eu ter passado para chegar até aqui hoje e poder ajudar outras pessoas, né? Então, esse projeto, eu sou psicóloga, né, me chamo Fernanda, sou formada há mais de 10 anos, mais ou menos, e assim que eu me formei, me especializei com o público infantil, atendia crianças, fiz especialização em psicopedagogia, minha área é toda voltada para infantil. Tanto que na escola, no estágio final, no último ano, você escolhe uma área para onde você quer ir, né? E minha área foi infantil, que é trabalhar com criancinhas. E aí me formei, comecei a trabalhar com crianças, e aí um belo dia vivi um relacionamento abusivo, né? Porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, mulheres psicólogas, né, também vivem relacionamentos abusivos, que é uma questão muito comum que eu vejo hoje na internet. Mas, meu Deus, como assim? Você é psicóloga? Você já leu sobre isso, estuda sobre isso? Como assim, né? E eu sou humana, antes de tudo, como todo mundo. As pessoas não sabem que você só é psicóloga da porta do seu consultório para dentro, né? Exatamente. Da porta do seu consultório para fora, você é uma... Que tanto que é uma coisa que você enche o saco, às vezes você chega na balada, você é psicóloga, eita, vai me analisar, e você fala o quê? Não trabalho de graça, gente, não trabalho de graça. Então eu sou humana, se a gente não fosse, né, a gente também não precisaria fazer terapia. E eu, assim como você, como todo mundo, também precisa de terapia. Então, vivi uma relação abusiva, que eu só percebi que era uma relação abusiva também, como a maioria, depois que a relação terminou. Então, me mergulhei ali na relação, e durou um ano, mais ou menos. E no final dessa relação, eu fiquei muito mal, assim, me afundei bastante. E fui buscar psicóloga, ajuda na terapia. Quando eu cheguei na terapia e falei que eu tava lá, porque eu achava que eu tinha havido uma relação abusiva, a psicóloga olhou pra mim com uma cara de deboche. Tipo assim, mas por que você acha que tá havendo uma relação abusiva? Desacreditando, já no primeiro sinal, me invalidando ali, né? Então, nossa, se eu tava me sentindo culpada, eu me senti mais culpada ainda, né? E aí eu fiz, meu Deus, que horror. Bacana essa psicóloga, muito preparada. E aí eu me senti pior ainda, eu lembro que eu saí de lá e não quis voltar. E eu fiz, então eu vou tentar estudar sobre isso. Eu comecei a achar estranho esses comportamentos, eu comecei a ver na rede social, falando bastante sobre isso, foi quando eu comecei a identificar. Eu fiz, caramba, era realmente uma relação abusiva assim, né? Ele tinha traços narcisistas, comportamentos narcisistas. Então eu comecei a fazer curso, especialização, mergulhar bem profundamente nisso, para entender o que eu vivi, o que eu senti, e a partir dali eu pensei, cara, eu quero ajudar mulheres também, quero ajudar pessoas, né, porque não são só mulheres que vivem relações abusivas, mas a grande maioria... Mas estatisticamente você acaba atendendo massivamente muito mais mulheres, né?
Exato. E aí eu comecei a focar nesse público, né, de mulheres vítimas de relações abusivas, tanto que as pessoas que me seguem na minha página vão ver bastante, né, veem bastante isso, eu falando sobre relacionamentos abusivos, sobre comportamentos machistas, comportamentos tóxicos, comportamentos não saudáveis, justamente para dar um alerta, um sinal, que é o que eu penso, né, que eu falei voltando lá atrás, coisa que não tinha tanto, não tem, a gente pensa que tem, a gente fala muito sobre isso aqui, caramba, a gente pensa que tem porque no nosso ciclo, no nosso meio, a gente fala sobre isso, eu posto sobre isso, mas a grande maioria das pessoas do Brasil afora não tem conhecimento, não tem acesso a isso que a gente tem. A gente estava falando aquele dia, né, que a gente tá lá no almoço, que você falou assim, cara, a gente vive dentro da nossa bolha e às vezes a gente acha que é maioria, né? Esse é o grande problema de toda bolha, porque todo mundo vive uma bolha, né? Todo mundo vive um ciclo social. E aí dentro do nosso ciclo social as coisas são bem diferentes. Só que quando a gente vê, a gente fala, opa, peraí. Exato. Nesse mundão de meu Deus aí fora, as coisas não são como, né? Assim, ainda não são como a gente. Então, assim, há muito trabalho a fazer. Com certeza. Né? Mas a gente vai chegar nessa parte do trabalho a fazer. E aí esse foi um dos motivos, né, assim, de eu pensar em fazer um podcast, porque eu pensei, caramba, a gente tá... E você fala muito isso pra mim, né? Você tem que falar mais alto, gritar mais alto, porque assim, as pessoas precisam te ouvir mais e as pessoas daqui, as poucas pessoas que chegam a informação sua, né, não estão tendo, é muito pouco, você precisa mais. Eu comecei a pensar, participei de alguns podcasts falando sobre isso, né, sobre relacionamentos abusivos, e eu fiz, caramba, acho que eu queria falar um pouco mais sobre isso mesmo, sabe? É um assunto que eu gosto, que eu me interesso, que eu tenho domínio e gosto muito de ajudar, de ver. E eu acho que eu ter vivido uma relação abusiva me faz humana também, tanto quanto as pessoas que vão me ouvir, as pessoas que vão nos ouvir, as pessoas que eu atendo, que elas vão entender que ali tem uma pessoa que também já passou por isso, sabe? Não é só aquela coisa, faz isso, que é simples assim. Não, eu sei que não é simples assim. E aí, assistindo até aquela série Adolescência, né? Acho que foi mais uma virada de chave também, para trazer para o podcast e pensar, caramba, precisamos falar mais sobre isso, sendo que só eu falar sobre isso não é o suficiente, porque eu falando sobre isso eu consigo que as mulheres me escutem, que as mulheres se posicionem mais, identifiquem traços, comportamentos tóxicos, mas o público que a gente precisa atingir não são só as mulheres, são os homens principalmente, porque a raiz do relacionamento abusivo, do comportamento machista, dos comportamentos tóxicos que são normalizados, vem do homem. Grande maioria do homem. E eu, como mulher falando, não vou ser ouvida por um homem, porque os homens não escutam as mulheres, né? Então, por isso o convite. Eu quero fazer um podcast, quero falar sobre isso, mas não quero falar sobre isso sozinha. Eu preciso de um homem do meu lado, pra gente conseguir que esses homens escutem também. E é aí que entra uma parte principal do conceito do projeto, que você falou pra mim, né? A gente não tá aqui nem pra cagar regra. Exato. Longe disso, e nem para construir muro. Não tem nada de nós contra eles, não é sobre isso. A gente está aqui para, e se pudéssemos fazer diferente? É uma questão educativa. Exato. Né? Para quem está aberto à desconstrução, né? Legal, chega junto, vem conversar com a gente, vem participar, vem colaborar e vem ouvir, e aí a gente vai trocar experiência e vem aprender. Porque se você acha que não é pra você, dentro da tua bolha tá tudo bem, assim... Ainda assim tá? Porque igual a gente até tava revendo um vídeo que eu publiquei na rede social esses dias. Muitas vezes a gente pensa que esse vídeo não é pra gente, porque, meu companheiro não é abusivo, meu companheiro não é tóxico, então esse vídeo não é pra mim. É sim, porque o seu companheiro pode não ser, mas a tua amiga pode estar vivendo uma relação tóxica, não é porque na tua bolha não existem relações abusivas, relações tóxicas, homens abusivos e homens tóxicos, que fora da sua bolha não exista. Fora da sua bolha existe sim. Isso. E a gente precisa atingir e ajudar essas pessoas fora. A gente pode ser egoísta e pensar, não. Imagina só se eu pensasse isso. Minha relação com o Reis é saudável. Então eu não vou mais ajudar ninguém, não. As pessoas que se virem. Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Não é porque a minha não relação... é porque eu falei mais no sentido assim, que a gente não tá assim, porque todo mundo, a gente vive aquele período na internet onde os haters falam, mas agora tudo é mimimi, e que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falo, cara, a gente não tá aqui para dizer como você tem que viver, a gente tá aqui para expor o seguinte: existe uma questão histórica onde a mulher
ela é colocada numa posição de subserviência, né? E que existe sim nós estamos dentro, mundialmente falando, eu acho que a gente pode falar de planeta, né? A gente vive num planeta machista, em sua maioria, patriarcal. Isso não é mimimi, né? Então, por exemplo, a gente tem pensamentos, às vezes, patriarcais e machistas, sem saber. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Olha que conversa, uma conversa que você acha que não tem nada, mais tem. Você fala assim, seu marido ajuda em casa? Aí você fala, meu marido ajuda em casa, ele divide as tarefas comigo e tal, não sei o quê. Cara, essa fala é uma fala problemática já. Porque você ajuda alguém quando este alguém está fazendo algo que é da obrigação só dela. Sim. Então, se eu vou oferecer meus préstimos, aí sim eu estou ajudando. Mas se eu vou fazer algo que é também da minha obrigação, eu não estou ajudando ninguém, eu estou fazendo mais do que a minha obrigação. Então, existe tanta essa coisa de que quem cuida da casa é a mulher. Se o homem ajuda na casa, ele está ajudando ela. Não. Presta atenção, a casa é a responsabilidade dos habitantes. Se moram 2 pessoas, sejam 2 homens, 2 mulheres, um homem, uma mulher, se é casal, se é mulher. Por exemplo, se nós fôssemos amigos e dividisse a casa, não era responsabilidade nossa? Exatamente. Agora imagina. E quando casa, aí muda. Porque casa mudou. Agora é só mulher que entendeu? Faz. Então é sobre isso. Não é que a gente vem cagar regra, não, tem que ser assim. Não, a gente está propondo um debate para a gente mudar a forma de pensar. Isso, para refletir, né? Para refletir sobre isso. Nem que seja para plantar uma sementinha da reflexão ali, para pensar, acho que eu preciso repensar sobre alguns comportamentos meus que, como você falou, a gente falou que automaticamente a gente reproduz sem nem se dar conta. Eu me achava desconstruído, né? Antes de namorar você. Sim. E aí, primeiro porque eu aprendo todo dia contigo, e segundo que eu aprendi o seguinte, eu não sou desconstruído, porque ninguém que tenha nascido de 1990 para trás pode dizer que é desconstruído, porque eu acho que com muita boa vontade estaremos sempre em desconstrução, né? E eu acho que o mais legal dessa desconstrução não é que eu vim ditar, como acho que com certeza tem muita gente que pensa que a Fernanda vem dizer que o Regis tem que fazer isso, o Regis faz porque a Fernanda diz que ele faz, como já ouvi também há muito tempo atrás. Será que ele é assim mesmo, Fernando? Ele fingiu que era assim só porque ele via que você postava assim nas redes sociais, que o seu estilo é esse? E não, eu já conheci você nessa desconstrução e a gente sempre conversou muito sobre isso, então você sempre esteve aberto a conversar, a dialogar, assim como eu, aberto a pensar diferente, a sair um pouquinho da sua caixinha, entender que, tá tudo bem, eu posso pensar de outra forma, eu posso modificar alguns comportamentos, posso modificar alguns pensamentos, e tá tudo bem também a gente mudar, né? Eu me lembro que um dos pontos que a gente se desentendia muito no começo, porque eu não aceitava estar errado, porque não era porque eu não aceitava estar errado, porque eu me achava tão desconstruído que eu não podia aceitar que eu podia ter tido um comportamento tóxico contigo. E aí você fala assim, ei rapaz, espera aí, nós podemos ter comportamentos tóxicos, mas isso não quer dizer que a gente é tóxico. Nós podemos ter um comportamento isolado abusivo, isso não quer dizer que a gente é abusivo. Então, a gente tem que ter cuidado com as caixinhas, né? E foi aí que eu aprendi que em vários momentos, ao longo de 3 anos, em alguns momentos você foi tóxica, em alguns momentos você foi abusiva e vice-versa. Mas é essa abertura e essa vontade que a gente tem, que você também me... eu tô devendo até, agora ela vai saber, né, a Rai, né, Raimara? Sim. Que eu falei pra ela, Rai, com a Nanda eu ressignifiquei que não existe mais DR, nós temos agora conversas de alinhamento. Aí um belo dia ela falou, me fale mais sobre isso, até hoje eu não falei, mas agora ela vai estar vendo aqui, ela vai saber. Que a gente tem conversa de alinhamento e você me disse, precisamos ter conversas difíceis, né? As pessoas evitam conversas difíceis e aí começam a tolerar umas às outras e aí acham que tolerância é convivência. E não é. O que acontece? Acumula e explode. Né? E é por isso que muitos relacionamentos sequer há diálogo, né? Exato. E a gente não tem que tolerar tudo, por isso que tem que ter o diálogo, né? Entender que, aquela pessoa é assim, eu tô casado com ela, então eu tenho que aceitar ela como ela é e pronto, acabou. Não, peraí, tem um limite. Existiu aceitar como ela é, da personalidade dela, algum jeito, gosto, não sei o que mais, aceitar aquele comportamento tóxico e abusivo o tempo todo ali, não.
Por isso que tem que ser conversado, olha, esse comportamento seu me faz mal, me faz me sentir assim, me faz me sentir assado. Quando você fala assim, eu me sinto assim, eu me sinto daquele jeito. E assim, o outro vai entendendo como você se sente. E a gente também não tá aqui pra bancar o casal perfeitinho, Nossa porque, senhora, cara... mas a gente se desentende muito. É muito difícil, né? É uma coisa que eu falo até dentro da advocacia, eu falo assim, cara, eu falo pros clientes, né? Escolha o seu difícil, cara, porque às vezes a pessoa não quer entrar numa briga e fala, cara, vai ser... Cara, escolha seu difícil. Exato. É difícil com, é difícil sem. A questão a gente está construindo, a gente acredita que a gente está construindo um relacionamento mais saudável e duradouro, né? Então, assim, a gente não evita... Claro, às vezes você tá num nível de energia mais baixo, às vezes você não tá legal para aquela conversa naquele dia, naquela hora, naquele momento, e acontece muitas vezes com a gente, né? Quando você quiser conversar, a gente sente. E às vezes a gente conversa no mesmo no dia, ou às vezes dá um espaço, às vezes é 3 dias depois, às vezes 4 dias depois, né? Mas em algum momento a gente senta. A Nanda é de escrever, tudo bonitinho, ela fala, peraí, agora eu vou ler minha cartinha para você. Fica aqui ouvindo, escuto sem interrupção. É sobre isso, não é... Não é querendo dizer que a gente é perfeito, que a gente vai dizer como cada um tem que agir, Não, longe disso. Longe disso Longe mesmo. disso. E a gente caga muito na maionese um com o outro. Sim, sim. A gente erra muito, a gente vacila muito. A gente cansa. Isso, e a gente fala, chora, acabou, a gente e grita, chora. E a gente, tá tudo bem, gente. Porque faz parte da relação também ter desentendimento, ter discussões. O que não faz parte da relação, o que a gente não pode aceitar de jeito nenhum é o desrespeito. Né? E acho que isso é uma das coisas que a gente quer trazer aqui também, né? Refletir sobre o que a gente pode e deve tolerar dentro de uma relação, e o que não, que já passa a ser... Uma pessoa tem como a gente falou, tem traços abusivos, alguns comportamentos isolados abusivos, o ser humano ele é egoísta, sim, né? Mas daí ser sempre assim, o tempo todo assim, aí já passa por um nível que não é saudável. E acho que isso é um dos objetivos que a gente quer trazer aqui também no programa podcast, poder mostrar para vocês alguns comportamentos que, repetido aí várias vezes, passam a não ser saudáveis, a poder dar um pouquinho de luz para algumas pessoas que ainda estão perdidas, que ainda assim não estão felizes e satisfeitas dentro da própria relação e não estão conseguindo entender. Porque voltando para casa da caixinha, né? A gente fala muito sobre achar que tá tudo... eu falo muito isso com o Regis. Mas eu não quero postar mais um vídeo sobre isso, eu não quero falar mais sobre isso. Eu falo muito sobre isso porque o povo deve estar me achando um saco, porque todo mundo já sabe disso. Mas é da nossa bolha que as pessoas sabem disso, né? Às vezes a gente abre ali Eu tenho uma mania de ficar lendo comentário, que sei que muita gente vai se identificar comigo. Eu sou viciada em ler comentários. Então, às vezes eu vejo um post de alguma coisa assim, e quando eu vou ler os comentários, gente, quando eu chego pro Regis, faço Regis, a nossa bolha é muito pequena. Fora da nossa bolha... Olha o que disseram aqui, né? Olha o que disseram aqui, coisa absurda. Várias falas machistas e preconceituosas e o que... porque assim, eu acho que o que te indigna mais, às vezes, não é nem... homem falando, que você já espera, né? Quando... Nossa, teve um vídeo que eu vi, que aí minha irmã que me mandou, de um cara batendo um outro cara lá falando sobre... Nem lembro como é que era, falando sobre mulheres, uma fala bem machista, e aí o cara fez um vídeo respondendo, né? E aí eu fui ler os comentários, né? E aí tinha uma mulher lá falando sobre isso, ofendendo o cara, ele tava defendendo as mulheres, e eu fui ficar na parte da mulher, perder meus 5 minutos de vida, vendo a parte da mulher e vendo que ela era, nossa, uma idealizadora dos homens, assim, e pro Red Pill, e não sei o que, lá, eu falei, gente, mas como é que existe isso? Não é possível, Regis! Fiquei indignada. E existe. E, olha, tem muitos seguidores, tá? E aí muitas mulheres também comentando e respondendo, fazendo vários posts, eu fiquei assim, indignada, como existe. Então, assim, cada um do seu cada um. Exato. E a gente vai... E a gente no nosso. E a gente acha que a gente tem, sim, que trazer isso pra conversa. Sim. Botar isso na mesa, trazer o diálogo, trazer muito psicoeducação também, que você me fala muito, porque eu vejo a Nanda falando muitas vezes assim, tudo agora é tal coisa, tudo agora é outra coisa, a galera faz uma consulta no Google e sai diagnosticando. Não é sobre isso. A gente não veio aqui diagnosticar ninguém, a gente não veio aqui rotular ninguém, e a gente não veio aqui
se colocar numa posição de estar contra ninguém, muito pelo contrário. Até a minha presença aqui é para isso, né? Que é pra a gente veio aqui construir pontes e não muros. Construir relações saudáveis, né? Exatamente. Ninguém tem que tolerar ninguém, as pessoas têm que conviver em harmonia. E aí vai chegar aquela galera que é hater mesmo e Sim. tá tudo certo, porque acho que quanto mais hater, mais barulho a gente tá fazendo, né? Sim. O teu direct bomba, né? Eu falo pra todo mundo, cara, o direct da Nanda bomba. E assim, tá tudo certo, cara. Eu acho que quando há discordância é porque você tá chegando, você tá fazendo barulho, entendeu? Sim. E eu sempre falo pra Nanda, eu falo, cara, não, legal que você tem esse trabalho transformador em relação aos seus pacientes, mas eu acho que você pode fazer mais diferença. E eu sempre falei pra Nanda, você tem que ir pra internet, você tem que ir pro mundo, você tem que fazer barulho. E as conversas que a gente tem, é por isso que é Entre Quatro Paredes, porque a gente conversa muito sobre isso, na cozinha, na sala. A gente gosta muito de transitar pela casa, tem um cantinho aqui do lado do quarto da gente também, que é o nosso cantinho retrô, que a gente toma um vinho e conversa, e eu falo, cara, essa conversa, quantas vezes, ontem a gente tava tomando um vinho e eu falei assim, cara, essa conversa que a gente tá tendo é um podcast, pô. Certo, né? Tem que sair daqui. E cara, as pessoas precisam ouvir o que a gente tá falando, porque eu acho que a gente pode fazer diferença, entendeu? Em relação a isso. Então quando você fala assim, bora fazer, eu falei, cara, amanhã, né, tamo dentro. E aí a gente começou a pensar no conceito do projeto, escolher nome, e foi assim que a gente veio parar aqui. Né? A ideia é ter um programa com alguns quadros, que a gente vai trazer algumas coisas, porque a gente quer dar um olhar também a coisas que são, como você falou, naturalizadas, normalizadas, e a gente fala assim, opa, peraí, red flag, né? Não é tão bonitinho assim. Né? Fala um pouquinho dos quadros que você pensou neles. A gente vai ter 3 quadros, né? O Entre Notas e Gatilhos, que são das músicas, que foi uma coisa que começou lá atrás também, né? Uma vez que eu convidei o Regis para fazer uma participação na minha caixinha de perguntas do Instagram, que era assim, eu abri uma caixinha de perguntas pedindo para pessoas mandarem músicas que tinham algumas frases, algumas falas ali abusivas para eu falar sobre essa música, né? Eu fiz no meio do caminho, eu fiz, cara, eu tive uma ideia, não sou eu que vou responder, vai ser o Reis. Aí convidei ele pra responder, coloquei lá pra gravar e fui colocando as músicas pra ele ouvir, né? E fez super sucesso, que era o quadro Regis Responde, né? Era Regis Responde. Porra, era foda, né? Que a gente descobriu um monte de música que a gente amava, que a gente não se dava conta como a letra. Você fala, caralho. E a gente cantava e disse, nossa senhora. E hoje em dia eu até mudei o meu olhar não, né? Meu ouvido para as músicas. Que a gente começa a escutar e fala, nossa, olha essa música, meu Deus, essa música é um absurdo. Cara, destruiu minha percepção em relação a algumas músicas. Eu adorava, eu falava assim, cara, e agora? Faz como pra tocar essa música? O sertanejo, então, né? Não, o sertanejo é campeão, cara. A gente adora sertanejo. Sertanejo é bom demais. E aí começou com esse desse quadro, a Regis Responde. Então a gente vai trazer músicas, né? Vamos trazer músicas, né, pra gente comentar sobre elas, que vai ser esse quadro Entre Notas e Gatilhos. Vai ter o Por Trás da Notícia também, que é sobre a gente fazer comentar sobre alguns acontecimentos que estão aí sendo viralizados, pra gente dar esse nosso olhar, né, mais voltado para o que a gente quer falar por aqui. Mostrar as camadas que a notícia tem, né? Exato, fazer uma coisinha aqui, quando já vê tanta. Você começa a cavar. Igual a do bebê Reborn, né, que a gente estava lendo, viu também sobre isso. Exatamente. Que era algo muito mais profundo do que a gente imaginava, que também tinha esse pé desse machismo, de como a mulher é sempre condenada e como louca, como problemática, quando ela faz algo, mas quando o homem faz algo, as pessoas não falam, ninguém fala sobre isso. E foi uma coisa que eu vi, a gente viu no Inteligência Limitada com Vilela, que tava uma influência lá, que é uma das maiores colecionadoras de bebê reborn, e tava lá um colunista do UOL, que eu não lembro o nome, e um psicólogo também, que eu não lembro o nome. E cara, aquilo pra você ver, a gente tava consumindo, e é aí que mora o perigo de como as redes sociais estão dominando a forma da gente pensar e agir. E que a gente está agindo sem pensar, a gente está aceitando tudo como verdade. E aí naquele episódio a gente descobriu que
é uma coleção, é uma coisa de colecionador, ali, né? Que, claro, como em tudo na vida, existe lá aquela parcelinha pequena de pessoas que se confundem com a realidade, tem uma psicopatologia, né? Psicopatologia, né? E precisa tratar, mas como em tudo, em todas as áreas, como em tudo na vida. E aí a gente ficou assim, meu Deus do céu, porque eu tava revoltado, né? Cara, como é que pode, não sei o que, porque eu tinha visto já colega dizendo que tinham procurado pra... Aí a gente começa a ver as camadas, e aí foi onde a gente viu, pô, aquilo é uma grande brincadeira, não existe ninguém furando fila do SUS, é fake news, aqueles vídeos que a galera faz, é uma coisa lúdica, que faz parte aquela página daquele bebê. Da página, assim, é uma coleção. Eu conheço gente, eu tenho um amigo lá que coleciona, a casa dele é tomada de carrinho. Sim. Carrinho, acho isso. O cara é um colecionador, né? E aí, essa era a grande coisa, eu falo assim, pô, tem homem que cuida melhor do carro do que da própria relação. Isso. Entendeu? Ninguém pode tocar no carro. Nem agora, as coleções dele, de nada. E aí a gente viu aquele psicólogo falando, cara, isso é uma grande brincadeira, é uma coleção, isso já existe há muito tempo. Por que tanto ódio? Por que a mulher não pode fazer o que ela quer? Cara, aquilo ali... ódio, né? Acho que essa frase marcou muito, né? Por que tanto ódio, assim, cara? E é o que a gente tá mais vendo na rede social, né? As pessoas só com ódio. A gente lê uma frase, pronto, a gente já tem um conceito, já tem um julgamento, já condenou e... Já bateu o martelo. E aí, por isso, o por trás da notícia, né? Porque a notícia tem suas camadas e a gente vai conversar sobre essas camadas. Exato. Né? Sobre como que as pessoas estão destilando ódio, os comentários, onde que a gente pode trabalhar. Ó, esse comentário aqui, foi dito isso. Não, mas peraí, vamos trazer, né, vamos outros trabalhar. Pontos de vista, outras reflexões sobre aquele assunto X, pra gente também repensar, né, sair um pouco daquela coisa que a gente tá ali, abrir um pouco a mente daqui, então, isso aqui eu tava pensando isso, mas que nem a gente mesmo fez, né, eu tava pensando nisso, mas quando eu ouvi, eu pensei, eita mesmo, eu não tinha pensado por esse lado, vai ver que tem outros lados pra gente pensar, né? Se permitir mudar de ideia, se permitir entender, se permitir dizer, errado, né? Nossa, viajei, caguei. Exato, exatamente. Não era isso, eu fui pro lado, me deixou, e a gente se deixou levar, né? Nossa, eu fiquei revoltado, cara. Foi. Eu cheguei assim, Nanda, você não vai acreditar, cara, esse negócio, entendeu? Nossa, eu tava muito... Mas acho que 99% das pessoas estavam assim. E depois eu fiquei com vergonha depois. Olhei pra você, Fernanda. Por que tanto ódio, Sim, né? por que tanto ódio? E eu já tinha visto alguns vídeos. Quem sou eu pra ditar o que a pessoa pode ou não pode? Exato. Não tem ninguém dentro de hospital, tratando de bebê reborn, não tem ninguém, as brigas judiciais que existem, não é por guarda, não tem nada a ver com, é uma questão patrimonial, porque alguns desses bonecos chegam a custar 15 mil reais, tem gente que ganha dinheiro com isso, tem página de boneco que faz grana, monetiza, então o casal quando vai se separar, cada um tá de olho na sua fatia do bolo, então assim, não tem nada a ver com apego afetivo, não tem nada a ver com isso, né? Então, então assim, a gente vem trazer aqui o Entre Quatro Paredes, vem trazer uma proposta de conversa, de desconstrução, através também desses quadros, né? Que é uma forma de ver coisas que acontecem em algumas camadas da sociedade e trazer para cá para debate. Com leveza, né? Que acho que é o que a gente mais quer, que é como a gente conversa no dia a dia. A gente não conversa no dia a dia apontando dele pro outro, onde errou, não sei quem, blá, blá, quem fulano, não, a gente já conversa no dia a dia nesse processo essa linha de reflexão, de repensar, né? Nossa, isso aqui podia ser por esse lado, por que não pensar assim, por que não fazer assim, por que não fazer assado. Então, acho que essa proposta também tem essa linha de ser com leveza, né? Sim. Para não taxar ninguém, não xingar ninguém, não ofender ninguém. A gente quer trazer essa reflexão de forma leve, através de quadros, de músicas, de brincadeiras, de comentários, de como a gente é. A gente quer trazer uma ótica diferente e torcer para que faça sentido para você. Sim. Né? Como faz sentido para gente. Né? Verdade. E por isso o último quadro que é o
tá tudo bem, mas não tá. Mas não tá. Né, que é bem esse da gente normalizar, né? A gente já normalizou algumas falas, alguns comportamentos que a gente escuta aí. Eu escuto muito em terapia, escuto muito de amigas minhas, de familiares. Tu escutou ontem no salão que tu chegou aqui, Regis. Foi. Eu tenho uma mania de ficar nos lugares e ficar ouvindo conversas, né? Pra ver. Eu escuto bem... Sério? Que coisa, não? Só acho você. Que todo mundo faz isso, não só eu. Mas eu gosto de ficar reparando alguns comportamentos mais voltados para esse lado, né? Quando eu tô em algum lugar, eu reparo falas, comportamentos que são meio tóxicos, abusivos, machistas, assim. E que isso é uma bagagem para mim, assim, de aprendizado também, sabe? De coisas que de conteúdo que eu preciso trazer e falar para as pessoas desconstruírem algumas coisas, né? Então eu tava no salão, e ele tava fazendo a minha unha e a mulher do lado fazendo a unha dela também. Eu tava conversando com a manicure dela e eu escutei. Tanto que eu e a moça que tava fazendo a manicure olhamos pra cara uma da outra, assim, assustadas. E ela tava falando que ela deixava, que ela tinha escolhido um dia da semana pro marido dela poder sair com os amigos dela. Não, porque eu escolhi a sexta-feira. Eu dei pra ele a sexta-feira pra ele poder sair com os amigos dele se ele quiser. É só esse dia que ele pode sair. Eu que escolhi esse dia pra ele sair. Eu ainda tentei dar outra, mas ele não quis. Então ele que fique só com esse mesmo. Que eu escolhi. Ela deixou bem claro várias vezes que ela que escolheu. O pobre não conseguiu nem escolher o dia que ele podia. Ela escolheu a sexta pra ele poder sair pra jogar bola com os amigos e ir pra um barzinho com os amigos. Isso não é uma relação, isso é uma caça de privado. Exato. Agora... Aí, pronto. Agora vamos trazer para o Entre Quatro Paredes. Cara, isso é só a pontinha do iceberg. Isso é um caso que envolve o homem. Mas o inverso... Também acontece muito. Né? É só o que tem. E assim, cara, o que a gente vê de mulheres que vivem relações que ela não pode fazer isso, que ela tem coisas que cabem e que não cabem a ela. Sim, sim. Ela tem roupa que ela pode e não pode vestir. Ela tem pessoas que ela pode e não pode cumprimentar. Ela tem pessoas que ela pode e não pode ter nas redes sociais. Exato. Então, é sobre isso que a gente vem falar. Cara, não é normal, gente. Sim. Aí, e é essa discussão que a gente quer trazer, que eu falo, Nanda, as pessoas veem a gente como alienígena. E eu não, assim, eu acho isso um absurdo. Eu acho, porque eu as vejo como alienígena. Então a gente tá no planeta errado, não é possível. Porque assim, cara, qual o problema de você, claro, a não ser que tenha sido um término de relação muito complicado, mas qual o problema de você se relacionar, ter um bom relacionamento com seu ex, com a sua ex? Qual o problema da Nanda conversar com homens na internet? A Nanda me disse que que é a coisa mais normal do mundo é a mulher não poder falar com o homem. Eu falei, sério isso aí? Algo que é comum de relações. O homem não deixar a mulher falar com outras mulheres e a mulher não deixar o homem falar com outras mulheres, sabe? Assim, é algo muito comum de relacionamentos. Hoje em dia, que, como a gente falou, eu fico assustada de olhar e fazer, caramba, mas as pessoas normalizaram. Tá tudo bem, mas não tá, entendeu? As pessoas normalizaram isso de ninguém pode ter, mulher não pode ter homem em rede social, minha namorada não pode ter namorado, minha namorada não pode ter namorada. Tem até uma trend no TikTok que eu fiquei de trazer e esqueci de ver ela, mas traz então no próximo. Tá tudo bem, mas não tá. No primeiro quadro, tá tudo bem, mas não tá. Sim. É uma trend do TikTok que fala exatamente, baixa o dedo e seu namorado pode fazer isso, seu namorado pode fazer aquilo. E eu vendo aquilo viralizar, e o tanto de gente que não abaixava o dedo, gente, que baixa o dedo se não pode, né? Eu tenho gente que abaixava o dedo, que eu fiquei assim, gente, mas eu ia ficar com as 10 mãos assim. Eu já acho problemático a pessoa poder ou não poder fazer algo, não poder decidir sobre fazer algo. Autorização. Isso pra mim já é muito problemático. Eu esqueci o que eu ia falar. Tinha a ver com tá tudo bem, mas não tá. Que era essa coisa das pessoas decidirem. Sobre sair, não poder sair, tem rede social, não tem rede social. De poder falar, né? Eu não vou lembrar agora, não. Mas, assim, era sobre isso que eu falo, assim, que a gente se sente estranho, porque as pessoas fazem a gente se sentir estranho e até duvidam se a gente é assim mesmo. Real mesmo, não. Né? Tipo, a Nanda sai sozinha, eu saio sozinho. Eu já escutei... Não, pode falar. Eu já escutei muito de
eu tenho muito isso, né? De gostar de sair, de gostar de fazer noite das meninas, gostar de fazer... Guarda aí, né? Esquece de gostar de fazer noite das meninas, juntar as meninas e tal, porque é aquele negócio, só encontra quando vai todo mundo junto, e não sei o que. Eu falei, cara, vamos fazer uma coisa das meninas pra gente conversar sobre coisas de coisas da gente, de que a gente vê na internet, de cabelo, de não sei o que, falar mal dos namorados e falar de coisas assim aleatórias de mulheres também, que a gente gosta de, né, estar junto ali falando. Então, não necessariamente tem que estar sempre em casal, sabe? Isso de estar sempre em casal sempre me incomodou muito. Como se os homens não pudessem sair com os amigos e as mulheres não pudessem sair com as amigas. É como se você perdesse a sua individualidade. Né? Você é fulano namorado do Regis, você é fulano namorado de não sei quem. Não, acho que eu sou a Fernanda, ele é o Regis, a gente namora, mas eu sou eu e ele. Então eu tenho que ter minha individualidade com as minhas amigas, ele tem que ter a individualidade dele com os amigos dele, sabe? Então eu já escutei muito também de meninas que eu conheci, me aproximei, comecei a fazer isso, de que, nossa, mas antes de você começar a andar com Fernanda, você era diferente, você não era assim, você não saía tanto como se eu fosse uma ameaça para a relação, né? E na verdade não, as pessoas não entendem que a tua companheira ter uma individualidade, isso reflete na sua relação também de forma positiva, se tua relação for uma relação saudável. Né? Ela entender que ela vai poder sair, se divertir, mas que ela volta ali, tá tudo bem, ela vai te contar sobre a noite dela, sobre como foi legal, como foi divertido, e você apoiar isso é importante, porque faz o casal ter uma relação mais saudável, né? O que eu ia falar, que eu lembrei, era exatamente sobre isso, que a Nanda fica me contando as coisas, então como eu nunca tive esse tipo de relacionamento, quando ela fala, eu falo, Nanda, é sério? E ela fala assim, tipo, cara... Mais comum do que você imagina? Né? Então, assim, eu fico assim, eu fico de cara, né? Assim, tipo, cara, como é que pode isso, assim? Uhum. E assim, tem uma frase pô, eu sou muito fã do Fábio Júnior, porque era minha mãe, né? Assim, e tem uma frase que ele sempre falava na música, que é: somos livres e não possuímos as pessoas, temos apenas amor por elas. É uma poesia eu esqueci o autor, mas eu já busquei na internet uma vez. Mas a questão é, cara, não existe um carimbo de propriedade quando a gente começa a se relacionar com alguém. Eu sou eu tenho minha individualidade, você tem a sua individualidade, e a gente está dividindo um relacionamento. Isso. É sobre partilhar, não é sobre tomar, né? Nós partilhamos o nosso presente. Né? Eu não tomei a vida dela para mim, ela não tomou a minha vida para ela. Né? E a gente vê que o normal é isso. E as pessoas não terem mais vida para ver a vida do outro, né? Cara, e eu vejo pessoas, eu vejo casais hoje, assim, que falam, cara, ele não vai pra festa sozinho, não pode sair, não pode fazer isso, tem a roupa pra isso, não sei o quê. Cara, então assim, eu falo, outro dia, ela saiu de cueca. Daí a gente foi pra um show, ela botou um camisão, botou uma cueca minha e foi pro show. E ela, e aí, tudo bem? Eu falei, tudo bem, você tá confortável? Tô, vamos nessa. Cara... Não é uma coisa que é conversada entre a gente, não é engraçado isso, porque não é uma coisa que eu não visto uma roupa e falo assim, posso sair assim, tá tudo bem pra você se incomoda? Isso nem passa, não é pauta da gente, não acontece assim, sabe? Então, a gente estava conversando até um dia sobre isso, né? Sobre coisas que não são pautas na nossa... que tiver as pessoas brigando, discutindo, e tipo assim, pra gente nem passa no nosso diálogo de dia a dia perguntar assim, essa roupa tá tudo bem, eu posso sair assim, tipo, se incomoda eu ir em tal lugar, eu fazer tal coisa, tipo assim, amor, eu comprei uma noite das meninas tal dia, tá, amor, tô indo na casa da minha amiga e comer tal coisa, tá, amor? Não é assim, amor, você se incomoda de tal dia. O máximo que a gente faz é perguntar se um outro tem alguma coisa naquele dia, a gente tem alguma coisa junto, tem algum planejamento, pra não coincidir com o nosso planejamento. Porque a gente vai ser a nossa prioridade nesse, né? Exato. Então, mas não... eu posso, a gente não tem nada. E aí o que acontece muito é, eu posso ir? Pode. Aí no dia, o cara, mas eu não tô muito bem, mas não sei o que. Aí tá uma manipulação da porra, né? Pra pessoa não ir já, né? Que é uma coisa, às vezes, que as pessoas também não entendem, por exemplo, questão da prioridade. Não é questão de poder ou não poder. Por exemplo, a minha prioridade é a minha família. Quem é minha família hoje? É minha companheira Fernanda e os nossos douradinhos. Sim. E aí uma coisa que a gente preza muito é pelo nosso tempo de qualidade. Exato. Então, quando a gente faz uma programação em relação às coisas que a gente quer fazer, não é uma questão de pedir permissão ou de poder e não poder. É uma questão de programação, não tem nada a ver com... Deixa eu ver se eu programei algo com ele, com ela, pra gente saber se não vai atrapalhar a nossa programação, porque a gente é a nossa prioridade. Exato. Né? Porque, por exemplo, eu gosto de tocar, a música faz parte da minha vida, eu toco em 2 bandas. Cara,
eu não vou marcar show no final de semana que a gente programou viajar. Porque a prioridade, eu não faço, isso é hobby para mim, eu não faço isso como meio de vida. Então, é esse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, claro, não é toda regra flexível. Sim. Normalmente nós guardamos o domingo pra gente, mas hoje nós estamos gravando esse episódio num domingo, tá tendo o jogo do Botafogo agora, nesse momento, Botafogo e Santos. E assim, é sobre isso, é sobre prioridade. A gente gosta de ver futebol, é um programa de família pra gente, a gente gosta. Mas qual era a nossa prioridade hoje? Era gravar esse piloto, esse programa, esse primeiro episódio do Entre Quatro Paredes, porque a gente acha que é mais importante. Assim como hoje eu ensaiei com a banda, porque foi uma exceção. Mas normalmente domingo a gente não faz nada, né? A gente fica com a gente. E esse tipo de coisa não tem a ver com poder ou não poder, é questão de programação. E tudo é um diálogo, né? Um diálogo de forma saudável, né? E acho que isso resume bem a comunicação dessa relação, né? Não virar aquela coisa. Nossa, eu mexo muito com isso, negócio de poder, não poder, ciúmes, carimbo de propriedade, você não pode usar essa roupa, porque mulher não pode, mulher minha, igual a Tropa de Elite, quem disse que a mulher é tua? Né? Igual aquela, quem disse que o comando é teu, mano? Não, porque vai fuder meu comando. Quem disse que a mulher é tua, cara? Ninguém é de ninguém, cara. E quem disse que o cara é teu, que a mulher é tua? São escolhas, né? E aí o outro precisa estar consciente e bem consigo para entender que aquela pessoa está querendo escolher ele todos os dias, né? Você tá bem com você mesmo e saber que não, eu faço a minha parte dentro da relação, eu sou um bom namorado, eu sou uma boa namorada. Então eu preciso ter medo daquela pessoa não querer me escolher todos os dias, porque eu dou motivo para ela me escolher todos os dias. Agora quem não dá motivo é que tem medo de perder. Por isso essa insegurança toda, né? Nossa, a gente já conversou muito sobre isso, né? Eu não tenho problema nenhum. Eu toco, a Nana não tá preocupada quem é que tá na beira do palco. Não é um problema, porque faz parte. Tipo... É o momento dele brilhar. A Nanda sabe como que eu falo. Eu sou um cara muito carinhoso. Eu falo com minhas amigas, eu chamo de meu amor, de meu bem, eu dou abraço. Eu encontro alguém que eu não vejo há muito tempo, oi meu amor pra cá, não sei o que, e abraço. E fico abraçado do lado da Nanda e abraçado com a pessoa. Eu conheci você assim. Você me conheceu assim. Por que eu tenho que mudar? Namorar com você, eu tenho que estar incomodado. Aí sabe o que eu já ouvi? Não, isso é questão de respeito. Cara, mas você está desrespeitando por quê? Onde é que amor e carinho é desrespeito? Porque as pessoas sexualizam. Exatamente, as pessoas sexualizam. Acho que carinho e dar carinho para outra pessoa, uma pessoa do outro sexo, é desrespeito. Se fosse assim, a gente tinha nem começado, né? Exatamente. Por quê? Pauta para outro episódio. Exato, algum outro quadro aí que a gente vai colocar esse aí. Então é isso. Você tá bem? Passou o nervosismo, Passou? A pressão não caiu. Não, nem sou eu, achei que fosse lá. Muita gente não sabe, mas muita gente não sabe mesmo. Quando eu falo, as pessoas se surpreendem com isso, né? Porque eu sou muito tímida, assim. Antes da gente começar, quando a gente tava ligando, o celular tava assim, posso desistir? Tava igual naquela fase que você vai apresentar o trabalho, tá chegando a sua vez, você quer sair correndo pelo banheiro e começa a dor de barriga, você faz, meu Deus, eu esqueci a fala. Então eu tava muito nervosa. E ele sabe, né? Ele me acompanha esse meu nervosismo. E aí, que eu sou muito tímida. Mas acho que deu tudo certo, né? Deu tudo certo. E eu tava arrumando as coisas aqui, eu passei por ela e fiz, amor, você peidou? Ela, peidei. Falei, eu tô nervosa, tenho licença pra poder peidar em paz. A gente vai cortar isso, eu só queria te deixar sem graça. Mas eu não fiquei, não é menor. Eu segurei. Você falou, eu tenho o direito de peidar, já tô nervosa. De peidar, eu tô nervosa, eu falei ainda. Ai, peida que eu trago. Ai, gente, mas é isso, é o nosso primeiro episódio para explicar um pouquinho para vocês de como tudo vai funcionar. Entre quatro paredes, entre as nossas quatro paredes para vocês. Sim. Bom, acho que é isso, né? Porque o que acontece entre quatro paredes precisa ser falado sim, né? Precisa ser colocado para fora de quatro paredes. Não pode ficar só entre quatro paredes. Existe um debate muito grande, muito importante e muito necessário que a gente quer trazer e que a gente vai trazer e que a gente sabe que não vai agradar muito a algumas camadas e a gente vai poder ser importante em outras camadas.
Então é isso. Eu acredito que vai ser muito positivo, porque aonde há boa vontade, aonde há serenidade e onde há boa fé, o bem vai prevalecer. Sim. Né? As pessoas andam confundindo muito o que é o bem, o que é o mal, o que é família, o que não é família, e o que é... Então, eu acho que a gente precisa trazer um debate, falar assim, gente, o que vocês acham normal, parem para pensar. Tem muito casal triste, infeliz, que vivem essas regras que eles acham normais e que não vão achar normal a maneira como a gente vive, mas, por exemplo, coisas que a gente já ouviu na rua. Cara, eu acho interessante que você e a Nanda, vocês riem juntos, a gente olha pra vocês de longe, vocês estão conversando e rindo. E eu comecei aquilo foi uma pancada no estômago. E a gente vive rindo, né? A gente vive conversando nos cantos, a gente tem uma festa, um show, a gente tá aí rindo e conversando, assim. E aí eu comecei a reparar nos casais, cara, os casais não conversam. Como se tivesse cumprir tabela, a gente tem que sair em sociedade, cada um faz o seu papel e vai embora. Por exemplo, eu gosto de sentar em restaurante, eu gosto de sentar à frente. Ela até gosta de sentar ao lado dela. Mas eu já vi gente dizendo que gosta de sentar ao lado, que é pra ver o que o outro tá vendo no celular. Meu Deus! Tá ligado? Tipo, cara, não é possível que o anormal seja eu, entendeu? Tipo, sim, saca? Aí eu até brinco, eu falo, cara, vê filme, vê novela. Tu vê as pessoas um do lado da outra, eu fico até brincando. Porque, na verdade, não existe regra. Todo mundo senta onde quer sentar. Mas eu fico zoando justamente. Cara, eu gosto de sentar à frente porque eu tô olhando pros olhos da Fernanda, eu quero estar conversando com ela, pegando na mão dela. Tô de lado, eu fico assim, um negócio meio... Então, assim, não, mas é uma pauta que a gente tem que debater. Eu tenho certeza que muitas mulheres preferem ficar do lado, justamente pra poder ficar assim, ó. É mais gostoso você ficar juntinho, abraçado, não sei o que. Longe você fica só aquele negócio, segura a mão ali, aí come, fala, dá aquela seguradinha da mão sem graça. Eu dou uma enchida no saco nisso aí, na verdade. Eu acho que tem muitas pessoas que vão concordar comigo que do lado é melhor. E quero que vocês falem depois. Mas o motivo é importante. Ficar do lado dessa maneira, ficar ao lado dessa maneira. Sim. Ok, é uma preferência, não pega muito questão de carinho. Agora, assim, não, eu quero ver o que ele tá olhando. Essa pessoa, ela quer ficar grudada na outra vez, não quer só ficar sentada no lado. Não é possível, cara. Não é possível que nós estamos sozinhos no mundo, né? Não é possível. Não, e não estamos, e vamos tentar trazer mais pessoas pro lado de cada força, né? Não é assim que fala? Não. É Star Wars. Não, mas é assim que fala. Trazer pro lado de cada força. Isso é porque eu não assisto, então a gente estava usando a piadinha do jeito certo. Um dia você vai assistir, é muito legal. Mas estamos tentando trazer as pessoas que estão pro lado de cada força. E é isso, gente. Obrigado. Se você chegou até aqui, muito, muito, muito obrigado. Muito, muito obrigado mesmo. Isso é muito importante pra gente. Com certeza. E esse é o primeiro episódio e a gente quer poder ter condições de dar continuidade com constância. A princípio, a gente idealizou algo quinzenal, né? Sim. E a gente vai ver. A gente quer manter essa coisa fora da... Entre quatro paredes. Entre quatro paredes. A gente fora quer, de estúdio. Assim, dependendo de como as coisas se resolvam, pode ser que seja uma tendência natural lá na frente a gente gravar em estúdio. Mas tanto quanto a gente puder fazer em casa, gravar em casa, nos ambientes que a gente tem, em vários ambientes, poder receber até convidados também, que é uma coisa que a gente não falou. Beleza, a gente falou isso. Então, vai receber convidado, não vou botar o convidado aqui na cama da gente e tal, né? Mas vão estar em outro ambiente, mas vão ter convidado sim, viu, gente? É isso. Se prepare aí. Então, entre quatro paredes, para vocês, isso é um pouquinho da gente, de como a gente vê o mundo, como pessoas, como casal. Não é difícil, aquela coisa, não é fácil, mas é aquela coisa, escolha o seu difícil. Então, não é tudo perfeito, também tem lágrimas, também tem raiva, também tem somos frustração. Humanos, não somos robôs, né? Mas o caminho que a gente, exatamente, e o caminho que a gente escolhe percorrer é que é diferente, né? E aí a gente não enlouquece, a gente se mantém são. Isso. Porque eu acho que as pessoas estão meio piradas aí achando que é normal. Eu acho que é o mais importante disso tudo, né, finalizando essa tua frase, essa tua fala, de que a gente não precisa viver em sofrimento. Né? As pessoas normalizaram viver em sofrimento e viver uma relação sofrida. Acho que em relação a isso. Mas em relação a isso, o homem é assim mesmo, a gente tem que acostumar com isso, em relação a briga, é estresse, é sofrimento, e a gente normalizou isso. As pessoas normalizaram viver em sofrimento.
né? Uso muito isso também na terapia com pessoas com ansiedade. E trago muito isso, né, para o dia a dia. As pessoas que têm ansiedade se acostumaram tanto com a ansiedade, com aquela angústia, com aquele medo, que quando ela tá tratando a ansiedade, ela não sente mais aquilo, eu acho estranho. Eu falo, meu Deus, peraí, tem uma coisa errada. Como é que eu não me senti ansiosa? Como é que eu não tô ansiosa? Como é que Porque já era normal dizer aquilo junto. E acho que o sofrimento dentro das relações é assim, as pessoas estão normalizando tanto aquilo que parece que elas não sabem viver sem o sofrimento dentro da relação, elas precisam daquele sofrimento. Se tirar aquilo, elas não são ninguém. Então a gente precisa entender que não, o sofrimento não faz parte das relações, as relações não têm que ser sofridas, tristes, de brigas, de desentendimento. Brigar, se desentender faz parte? Faz, mas a relação tem que você estar sempre tentando. Eu escuto muita gente com 3 anos, 5 anos de relacionamento, às vezes com 1 ano, não, a gente tá tentando. Vocês vão tentar até quando? Porque relacionamento não é tentar, não é viver tentando. Tem os dois lados da moeda, né? Tem o saber procurar caminhos para não desistir fácil, para não ser um relacionamento plástico e descartável, mas também saber a hora de dizer, cara, limite, já deu. Exato. Né? É a famosa frase, eu vou dar uma chance. A chance é só uma que a gente dá. Não é, eu vou dar uma chance quando você vai dar 1, 2, 3, 4. Não, a chance que a gente só dá uma. Para algumas coisas. Respeito é só uma chance que a gente dá. A gente vai falar muito sobre isso, né? Identificou red flag? Tchau. Corre. Run. Mas é isso, gente. É isso. Muito Galerinha. Obrigada pela presença, pela participação, pelo apoio dos amigos, familiares. Contamos sempre com vocês. E acho que a nossa missão está começando agora. Te amo. Te amo. Beijo, beijo. Entre 4 paredes. Nossas 4 paredes. Essa é a hora que vai. Vai ficando escuro.